Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor na faculdade UNB Gama. Nesse vídeo vamos comentar as soluções do Etcoder Beginner Contest 046. Se você não conhece as questões desse evento, sugiro que você pause o vídeo e tente resolvê-las antes. Se puder fazer o evento na modalidade virtual, melhor ainda. Na descrição do vídeo tem o link para o evento e alguns esclarecimentos sobre o público-alvo desse vídeo e também a natureza das soluções apresentadas. Isso dito, vamos às soluções. Essas foram as 4 questões que compuseram o evento. Iniciando pela questão A, Etcoder e as latas de tinta. O texto do problema diz o seguinte: Etcoder recentemente comprou 3 latas de tinta. A cor da primeira lata que ele comprou 2 dias atrás é A. A cor da segunda que ele comprou ontem é B. E a cor da última que ele comprou hoje é C. A cor de cada lata de tinta é representada por um número inteiro entre 1 e 100, inclusive. Como ele é esquecido, ele pode ter comprado mais que uma lata de tinta da mesma cor. Conte o número de diferentes tipos de cores dessas latas de tintas e diga a ele. As restrições do problema, apenas uma, que é as 3 variáveis que identificam a cor da lata de tinta que ele comprou, os inteiros A, B e C, estão entre 1 e 100. A entrada é dada em uma única linha, com essas 3 variáveis A, B e C separadas por um espaço em branco. Na saída, você tem que imprimir um número de cores distintas que tem as latas de tintas que ele adquiriu. Foram dados 2 exemplos de entradas e saídas válidas. No primeiro exemplo, a primeira lata de tinta tem a cor 3, a segunda tem a cor 1 e a terceira e última tem a cor 4. Logo, cada lata tem uma cor distinta, a saída deve ser 3. No segundo caso, a primeira e a segunda lata que ele adquiriu tinham a mesma cor, a cor número 3, e a terceira lata tinha a cor 33, que é diferente das 2 primeiras, portanto, 2 cores distintas. Então, esse é um problema bastante simples, bastante tranquilo, que consiste em determinar quantos são os números distintos dentre esses 3 dados na entrada. Veja você que a resposta só pode ser 1, 2 ou 3. A resposta vai ser 1 se os 3 números forem iguais. Se os 3 números não são iguais, a possibilidade de serem 2 cores distintas acontece se as 2 primeiras, ou a primeira e a última, ou as 2 últimas forem iguais. Não acontecendo nem o primeiro caso dito e nem esse segundo agora, todos os demais casos as 3 cores são distintas e a resposta é igual a 3. Dá para implementar essa solução usando condicionais aí com um certo número de ifs e else, você consegue checar essas condições apresentadas e obter um veredito AC nessa questão. Contudo, dá para você simplificar um pouco essa codificação usando um set, que é uma estrutura de dados que está disponível na API padrão do C++, e ela tem como característica de contabilizar apenas elementos únicos. Ela não contará repetições de um mesmo elemento. Mesmo que você faça a inserção múltiplas vezes de um mesmo valor, ele só será registrado uma única vez. Assim, se você utilizar do método sizer, que diz exatamente quantos são os elementos distintos no set, você vai obter a resposta do problema. Foi essa abordagem que eu adotei para escrever o código que eu vou apresentar para vocês agora. Então, aqui está o código usando o set. Aqui eu declaro o set na linha 7. O set do C++ é parametrizado, de tal forma que eu tenho que indicar aqui entre o menor e o maior qual é o tipo de dado dos elementos que serão armazenados no meu conjunto. Esse conjunto recebeu o nome de S, esse meu set. E vou fazer a leitura dos elementos x da entrada. Então, eu vou fazer esse procedimento 3 vezes, são 3 inteiros na entrada. Cada uma desses inteiros vai ser lido e inserido no set. Finalizada a leitura, o set só vai registrar cada elemento uma única vez, ele não registra as repetições. Portanto, no seu método size tem a resposta, que são um número de elementos distintos, o que é esperado aí pelo problema como resposta correta. O segundo problema é o problema pintando bolas com Etcoder. O texto do problema diz o seguinte: existem N bolas posicionadas em uma linha. O Etcoder está pintando cada uma dessas bolas com uma das K cores que ele tem nas suas latas de tinta. Por questões estéticas, qualquer 2 bolas que estejam adjacentes devem ser pintadas em cores diferentes. Determine o número de modos possíveis que ele pode pintar estas bolas. Há 3 restrições na entrada e saída desse problema. A primeira delas é que o número de bolas está entre 1 e 1000. Também está entre 1 e 1000 um número de cores distintas que o Etcoder tem à sua disposição.
E uma restrição importante para a nossa solução é que é garantido que a resposta caberá no inteiro de 32 bits sinalizado, ou seja, ela será no máximo igual a 2 elevado a 31 menos 1. A entrada do problema é composta apenas pelas variáveis n e k, que vão ser dadas nesta ordem, separadas por um espaço em branco, e a saída esperada é o número de modos distintos que ele pode pintar as bolas, respeitando as restrições apresentadas no texto do problema. Foram dados dois conjuntos de entrada e saída válidos. No primeiro conjunto são duas bolas e duas cores distintas. Então, as duas formas distintas de pintar as bolas seriam pintar a primeira bola da cor 1 e a segunda da cor 2 e vice-versa, a primeira da cor 2, a segunda da cor 1. Então, a resposta correta nesse primeiro caso de teste é 2. No segundo conjunto, eu tenho apenas uma bola e 10 cores distintas. Então, eu posso pintar essa bola de cada uma dessas cores, obtendo 10 formas distintas de proceder com essa pintura. A solução desse problema, que é um problema de combinatória, depende de entender bem como pode ser esse processo de pintura. Inicialmente, a primeira das bolas da fila pode ser pintada de qualquer uma das K cores disponíveis. Já para a segunda, eu tenho que excluir a cor que eu usei na primeira bola e escolher uma das K-1 que restaram. Quando eu for pintar a terceira, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu já não posso usar a cor escolhida para pintar a bola número 2. Contudo, a cor da bola número 1 agora se torna disponível, porque eu já saltei a bola número 2 entre elas, então elas não serão mais adjacentes, a primeira com a terceira. Então, eu terei que excluir uma e passo a incluir outra, de forma que essas opções se anulam e restam ainda K-1 escolhas. Isso vai valer agora para a quarta bola, para a quinta, até a enésima bola. Assim, eu vou ter K escolhas para a primeira e para todas as demais K-1 escolhas. De tal forma que o número final de opções que eu tenho de escolhas para cores para cada uma dessas bolas vai ser K vezes K-1 elevado a N-1. Esse número naturalmente pode ser muito grande, e se não fosse a restrição dada na entrada que a resposta, o nosso S nessa expressão, vai caber no inteiro, a gente poderia ter algum tipo de problema com o overflow, ou pelo menos de ter que recorrer à aritmética estendida, o que não é o caso por conta desta garantia. Assim, a nossa solução vai ter complexidade big O, n, se eu fizer cada um desses produtos aí individualmente, como a gente aprendeu na escola, fazer exponenciação multiplicando a base n menos uma vezes, ou se eu recorrer a uma rotina de exponenciação rápida, eu posso fazer essa parte que envolve expoente em logaritmo de n e depois multiplicar o resultado por k. Não é necessário fazer isso nesse problema, porque a entrada é pequena o suficiente e você codificando em ON é um pouco mais rápido e você escreve um código também menor. A solução que aqui está, inclusive, faz dessa maneira, o que faz com que o código tenha apenas 19 linhas. Vejo vocês que eu estou usando uma variável do tipo long e long aqui, mas é preciosismo porque a entrada me dá garantias que o inteiro seria suficiente. Então, eu tenho a entrada aqui, as duas variáveis nk, que são lidas na linha 9. A resposta inicialmente começa com o k, e da segunda bola em diante, aqui eu estou numerando as bolas de 0 até n-1, para cada uma delas eu tenho k-1 escolhas possíveis, e vou acumulando esse produto na resposta, que será impressa aqui na linha 16. O terceiro problema é o problema C, etcode e o relatório da eleição. O etcode está procurando por um relatório rápido dos resultados da eleição na TV. Os dois candidatos que estão disputando a eleição são Takahashi e o Aoki. O relatório exibe a razão entre o número de votantes nos dois candidatos, mas não o número exato de votos. O etcode checou o relatório N vezes, e quando ele olhou ele pela 10ª vez, a razão era de TI para AI. É sabido que cada candidato tinha no mínimo um voto quando ele olhou o relatório pela primeira vez. Determine o número mínimo total de números possíveis de votos obtidos pelos dois candidatos quando ele verificou o relatório pela enésima vez. Pode-se assumir que o número de votos obtidos por cada candidato nunca diminui. As restrições do problema são as seguintes. O número de vezes que ele checou o relatório está entre 1 e 1000 vezes. Os números que representam a razão de votos entre o primeiro e o segundo candidato está entre 1 e 1000. E os dois números TI e AI são sempre primos entre si. Também é garantido que a resposta correta é no máximo 10 elevado a 18. Na entrada,
Primeiro é dado o número de vezes que o relatório foi verificado, na primeira linha, o valor de n, e em seguida, n linhas, com os pares TI, AI, que representam a proporção de votos no primeiro e no segundo candidatos, respectivamente. Na saída deve ser impressa o mínimo total possível de votos obtidos pelo Takahashi e o Aoki quando o Etcode verificou o relatório pela enésima vez. Foram dados 2 pares de entradas e saídas válidas. Eu vou detalhar esse primeiro par logo em seguida. O segundo conjunto de entradas, eu tenho 4 verificações no relatório. Na primeira vez, a proporção era de 1 para 1. Então, para cada um voto de um candidato, o outro também tinha a mesma quantia. Então, o menor valor nesse momento que representasse essa circunstância seria um voto para cada. Em seguida, na segunda verificação, a proporção se manteve. Então, o melhor que a gente tem a fazer para manter esse número mínimo é manter um voto para cada. Em seguida, na terceira verificação, o segundo candidato tem uma proporção de 5 votos para cada um voto do primeiro. Então, o menor cenário possível que eu tenho, respeitando essa e as condições prévias, é um total de 5 votos para o segundo candidato, 1 para o primeiro. Então, eles vinham com um voto cada, e aqui passou a ter um voto para o primeiro, 5 para o último. Por fim, na quarta e última verificação, para cada um voto no primeiro candidato, havia 100 votos no segundo. Para minimizar essa condição aqui agora, seria um voto para o primeiro e um para o segundo. Veja que à medida que eu fui progredindo, o primeiro candidato permaneceu sempre com um voto e o segundo, eventualmente, aumentou até atingir 100, 1 mais 100, 101 votos. Vamos ao detalhamento do primeiro conjunto de casos de teste. Aqui está o primeiro caso de teste. Foram 3 verificações. Na primeira, eu tinha uma proporção de 2 para 3. Então, nesse cenário aqui, se fosse a única verificação, a solução seria 2 votos para o Takahashi, 3 votos para o Aoki, 5 no total, que leva a 5 votos. Em seguida, houve uma proporção de 1 para 1. Agora eles estão empatados em número de voto. Como a gente não pode reduzir o número que eles já tinham, de 2 e 3, o melhor que eu posso fazer para manter o número de votos mínimos é dar mais um voto para o Takahashi, de tal maneira que ele fica com 3 votos, a Aoki com 3 votos, proporção de 1 para 1, está correto, total de votos subiu para 6. Na terceira e última verificação, agora as proporções se inverteram. O Takahashi tem 3 votos para cada 2 que a Aoki tem. Como o número de votos é inteiro e não pode ser reduzido, eu tenho que corrigir agora esses valores para conseguir uma proporção de 3 para 2 com o número mínimo de votos. Então, para cada 2 do Aoki, eu tenho 3 do Takahashi, mas veja que 3 é um número ímpar, não é divisível por 2. Então, eu vou subir de 3 para 4 votos no Aoki, e agora, para cada 2 aqui, eu coloco 3 do lado de cá. Então, eu tenho 2 conjuntos de 2, então eu coloco 2 conjuntos de 3 aqui, 6. 6 para o Takahashi, 4 para o Aoki, 6 mais 4, 10, que é a saída correta para esse caso de teste. Por fim, eu tenho mais um terceiro exemplo aqui de entradas e saídas válidas. Não vou detalhar esse terceiro, e é importante que você trabalhe, como eu fiz agora, no caso número 1, essas proporções aí para que você atinja esse número de 6.930. Se você conseguir reproduzir esse número, você certamente vai conseguir desenvolver um código que produza a solução correta. Mas você vai ver que é preciso observar com bastante calma essa entrada para entender como obter esse número. Para resolver o problema, você tem que observar alguns fatos importantes. Eu vou assumir aqui nessa explicação que x e y é a quantidade de votos para os candidatos 1 e 2, respectivamente. Temos como garantia da entrada que TI e AI são primos entre si. Se eu quiser que x e y estejam na proporção de TI para AI, eu vou precisar que o x seja um múltiplo de TI, que o y seja também um múltiplo de AI. Mais que isso, eu preciso que eles sejam múltiplos com a mesma constante k, porque quando eu botar eles no formato de fração, essa constante k passa a ser cancelada. Entre TI e AI não há nenhum cancelamento, porque são primos entre si, e eles respeitariam a proporção que eu preciso, de TI para AI. Então, eu tenho que investigar os múltiplos de TI e os múltiplos de AI, mas são múltiplos da mesma constante. Então, quando a gente começa a primeira apuração, o mais prudente é usar k igual a 1 e fazer o x exatamente igual ao TI e o y igual ao A1, x igual a T1 e y igual a A1. Quando a gente vai avançando nas apurações, eu preciso agora achar os múltiplos de TI e de AI que sejam ou iguais ou superiores aos valores de x e y e que também sejam a mesma constante.
Ao invés de procurar essa mesma constante, eu posso procurar em duas constantes K1 e K2 separadas que satisfaçam essa propriedade de serem maiores ou iguais a x e y, e dessas constantes que eu encontrei, escolher a maior possível, porque achar K1 e K2 pode ser feito em complexidade constante, basta eu achar por meio do uso da divisibilidade, dividir os valores adequados, eu vou mostrar isso no código como é feito, então vou achar em O1, entre K1 e K2 escolho o maior e atualizo corretamente os valores de x e y. Então vou ter que atualizar esses valores n vezes, a solução tem complexidade linear no número de relatórios. O código é esse daqui. A função de solução recebe o número de leituras do relatório e aqui um vetor de pares de inteiros. Veja que eu estou usando essa contração aqui i como par de inteiros do tipo long long, até porque eu preciso de espaço suficiente para guardar até 10 elevado a 18. Se eu fosse aqui, se eu tivesse restringido até os inteiros, eu poderia ter um problema de overflow. Aqui eu vou extrair os valores T1 e A1 a partir do primeiro par para acessar a primeira entrada do par. Eu uso aqui o member first do par e para acessar o segundo, o second aqui do par também. Então, no vetor de pares, eu pego o primeiro elemento e extraio o primeiro e o segundo componentes, que serão respectivamente o T1 e o A1. Agora eu vou fazer o seguinte procedimento aqui, n menos uma vezes, porque aqui seriam os valores de x e y, aqui eu mantive a anotação de t, eu vou atualizar em cima do T1 e do A1 mesmo. Então, qual é o maior múltiplo de T2 e de A2 que são maiores ou iguais aos valores que eu já tinha? Então, eu tenho que fazer a divisão do valor que eu já tinha por T2 com essa expressão aqui, T2 menos 1 adicionada, que isso me garante que eu vou ter como K na resposta o próximo múltiplo, não o menor, que se eu fizer essa divisão direta sem isso, pode ser que eu pegasse o primeiro múltiplo que ainda é menor ou igual, e eu quero o primeiro que é maior ou igual, eu quero o teto, não o chão. Então, para calcular o teto usando apenas a aritmética inteira, basta que eu some ao numerador o valor do denominador subtraído de uma única unidade e faça a divisão inteira. O mesmo vai valer aqui no A2, olha, eu somo A1 mais A2 menos 1 dividido por A2. E por que isso funciona? Quando eu divido um número por outro, se eles forem múltiplos um do outro, a divisão será exata e não tem um problema, eu tenho exatamente um múltiplo que será exatamente igual. Agora, se o número de cima não for um múltiplo do número de baixo, ele terá um resto quando dividido. Esse resto da divisão vai ser no mínimo 1. Então, quando eu somo com T2 menos 1, esse resto somado aqui vai fazer com que esse número passe para o próximo múltiplo ou mais. Por isso que dá correta essa conta. Então, essa primeira parte aqui do max seria o K1, a segunda parte do max seria o K2. E o K, então, seria o maior dentre os dois. Esse K eu uso para atualizar o T1 como esse múltiplo do T2 e o A1 como esse múltiplo do A2. O número total de votos vai ser o T1 mais A1. O restante do código não tem segredos, ele consiste na leitura dos parâmetros da entrada, que é o valor de n, e os n pares, que correspondem às proporções de votos entre os dois candidatos. Uma vez invocada a função de solução, eu obtenho a resposta, a qual será impressa aqui na linha 37. O quarto e último problema do evento foi o Etcode e o papel pedra. O Etcode e seu amigo Topcode estão jogando um jogo. O jogo consiste em N turnos. Em cada turno, cada jogador joga um dos dois seguintes gestos, pedra ou papel, como no pedra, papel, tesoura, sob a seguinte condição. Depois de cada turno, o número de vezes que o jogador jogou o papel tem que ser menor ou igual que o número de vezes que o jogador jogou pedra. A pontuação de cada jogador é calculada da seguinte maneira. É a diferença entre o número de turnos que o jogador venceu menos o número de turnos que o jogador perdeu, onde o resultado de cada turno depende das regras do pedra, papel, tesoura. Para aqueles que não estão familiarizados com o pedra, papel, tesoura, as regras são as seguintes. Se um jogador escolhe pedra e o outro joga papel, o último vence e o primeiro perde. Se ambos jogam o mesmo gesto, o round termina empatado e nenhum jogador perde ou ganha. Com seu poder sobrenatural, o Etcode é capaz de prever qual gesto o Topcode irá jogar em cada um dos N turnos, antes que o jogo comece. Planeje os gestos que o Etcode deve usar em cada turno para maximizar o seu placar, a sua pontuação.
Os gestos que o tópico de vai jogar em cada turno é dado por uma string S. Se o iésimo caractere de S é G, o tópico de vai jogar pedra no iésimo turno. De forma semelhante, se o iésimo caractere de S é P, o tópico de vai jogar papel no iésimo turno. As restrições do problema são 4, que o número de turnos está entre 1 e 10 elevado à quinta potência, esse n é o tamanho da string S, e na string S só aparecem os caracteres G minúsculo e P minúsculo. Por fim, os gestos apresentados na string S satisfazem a condição marcada com a estrela, que é a condição que o número de vezes que a pedra foi jogada tem que ser maior ou igual que o número de vezes que o papel foi jogado até então. A entrada contém apenas a string S e a saída deve ser o valor máximo da pontuação obtida pelo etcode. Foram dados dois exemplos de entrada e saída. Inicialmente, o topcode jogou pedra, depois jogou papel, depois jogou pedra. Nesse cenário, o maior score possível que o etcode pode obter é 0. Como é que ele pode obter 0? Ele pode jogar pedra com pedra aqui empatando com o topcode, joga papel empatando com ele aqui também, e por fim, ele joga pedra novamente, empatando. Veja vocês que ele não tem a opção, por exemplo, de começar jogando papel, porque nessa circunstância, jogando papel, ele violaria aquela regra da estrelinha. Então, ele tem que começar jogando pedra mesmo. Por fim, quando ele usa o papel para empatar aqui, ele fica sem a opção de usar o papel pela segunda vez, porque, de novo, o número de jogadas de papel não pode superar o de pedras. Se ele tivesse optado por jogar pedra aqui e papel depois, ele também acabaria com esse score igual a 0. Nesse segundo cenário aqui, vejam vocês que o topcode jogou pedra, pedra, depois papel, papel, depois 3 pedras, mais um papel e depois mais pedras. Como é que o etcode pode obter os 2 pontos? Ele pode começar fazendo o seguinte. Ele joga 2 pedras aqui, empatando com o topcode, joga 2 papéis aqui também, empatando, aí ele aguarda. Mas essas possibilidades aqui de pedra, e daqui por diante ele tem o direito de jogar mais 3 vezes o papel. Uma delas ele usa para empatar, 2 delas ele usa para obter 2 pontos. E aí é a pontuação de 2 pontos que está indicada aqui na saída. Esse é um problema bastante curioso porque ele traz essa restrição, está classificado como problema D, mas na prática a saída dele pode ser observada por uma solução golosa que é razoavelmente trivial. Vejam vocês que pelas restrições apresentadas, no último turno ele pode ter jogado no máximo n sobre 2 vezes o papel. E essa restrição não vale só para ele, vale para o topcode também. Então, para você obter o melhor resultado possível toda vez que eu tiver papel do topcode, eu empato com ele e nas demais vezes, quando ele estiver jogando pedra e eu ainda puder jogar o papel, eu jogo o papel e obtenho um ponto. Então, se o etcode jogou P papéis e o topcode jogou P minúsculo, essa diferença vai ser o número de vitórias que eu consigo obter com o etcode. Então, isso vai ser o score máximo. O interessante desse problema é que, uma vez que você jogue o maior número de papéis possível, não é muito importante como é que você vai escolher a sua sequência de jogadas. Mesmo que você eventualmente não procure por um empate, no caso de papel do topcode, você vai perder aquele turno, mas você vai acabar recuperando esse ponto jogando contra uma pedra eventualmente. Eu fiz até um teste de produzir um código que produzia uma sequência de jogadas randômicas, submeti ele também obteve o veredito AC. Então é bastante curioso que uma vez que você consiga entender, e não é muito difícil, que você tem que jogar o máximo de vezes que você conseguir papel, a sequência de jogadas já deixa de ser importante e você vai conseguir obter aí essa mesma pontuação que é simplesmente essa diferença. Assim, a solução vai ser linear, porque você precisará verificar inicialmente quantas vezes o topcode optou por jogar papel, que vai ser o nosso P minúsculo nessa expressão aí. Então, o código fica bastante enxuto, o P minúsculo começa inicialmente zerado, eu passo 1 a 1 em todos os caracteres da string S, e toda vez que eu achar um P minúsculo, eu totalizo na minha variável. O etcode vai jogar o máximo de vezes, o P maiúsculo é o N sobre 2, e essa diferença é a pontuação máxima. Veja que eu não preciso simular nem detalhar qual vai ser essa sequência de jogadas, que essa pontuação vai ser sempre possível de ser obtida. Por fim, o código aqui apenas lê a entrada, que é a string S, repassa para a minha função de solução, e a resposta obtida é impressa aqui na linha 26, finalizando
a solução do problema com o AC. Terminamos aqui então o comentário desse evento. Agradeço a você que está acompanhando os vídeos, acompanha esse vídeo até o final. Ficamos então com o compromisso da próxima semana de passar para o próximo evento da sequência, que vai ser o ABC 047. Se você tiver oportunidade de fazer o evento virtual antes, é melhor ainda para que você possa acompanhar o vídeo já tendo lido as questões e proposto as suas soluções. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.